Deus possa estar usando a tua vida poderosamente, em nome de Jesus. Vocês abençoam ele aí? Amém. Amém, glória a Deus, família. Vocês estão bem? Amém, pastor. Vou olhar aqui nesse meu relógio aqui. Já me deram tempo, sem pressão, estou aqui em cima. Glória a Deus por isso, mas é uma alegria estar aqui, poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Muito feliz mesmo. Eu sei que alguns olharam aí e disseram, poxa, não é o pastor, mas é o que tem para hoje. Mas como diz um pastor que eu admiro muito, que ele dizia, eu vou me esforçar. Estou aqui para me esforçar, para que vocês sejam capacitados e alimentados pela palavra de Deus. Amém? Como o pastor falou, agora há pouco tempo aqui, nós terminamos hoje a leitura do livro de Atos, e aí uma colocação que eles fizeram, que eu acho que é muito importante nós ressaltarmos aqui novamente, é que o final ali do livro de Atos, ele não dá um término, não dá um encerramento final, mas ele nos dá o sentido de que nós continuamos, nós como igreja, a escrever Atos 29. Então eu creio no meu coração que essa palavra que Deus me deu aqui, ela já vai ser uma preparação, um começo, para que a gente possa começar, a partir de hoje, fazer essa escritura, dar continuidade naquilo que foi construído pelos primórdios lá no passado. Amém? Então, muito obrigado pela motivação, de vocês aí, mas glória a Deus por isso. Então, queridos, a gente está num tempo e num momento de transição, tá? Quero que vocês entendam isso e percebam isso. Num momento de transição, um momento de mudança de ciclo. Para os visitantes que estão aqui pela primeira vez, a gente está transicionando, a gente está mudando o nome da igreja e com isso vem uma visão diferente, vem algumas características diferentes. Então, a gente está num momento de transição, num momento de mudança de ciclo. Isso tem que estar vivo nos nossos corações, nas nossas vidas, para que nós possamos entender muitas coisas. E em momentos como esse é importante nós nos avaliarmos e notarmos as coisas boas do ciclo que se passou e projetar o novo tempo. Sabe, é tempo da gente olhar como igreja, e é um ciclo não muito pequeno, gente, é um ciclo de 10 anos que a gente construiu como bola de neve, e Deus me despertava a compartilhar isso com vocês, a gente olhar esse ciclo que se passou, de 10 anos praticamente quase, e a gente notar aquilo que foi bom, aquilo que foi construtivo, aquilo que foi bacana para as nossas vidas e continuar. Umas coisas que são erradas, coisas que a gente notou, que a gente aprendeu no amadurecimento nosso como igreja, como pessoa, deixar para trás. Deixar para trás, mas o que nós temos que viver aqui e ter a consciência que a gente tem que projetar algo novo. Projetar, construir algo novo. Construir uma nova história. O Senhor está nos dando uma oportunidade, gente. Nesse ciclo aqui a qual nós estamos vivendo, eu vejo e entendo no meu coração que Deus está nos dando uma oportunidade. Então é de nós como igreja não desperdiçar essa oportunidade, mas pegar essa oportunidade e fazer dela algo ímpar nas nossas vidas e na igreja. Amém? Se você entende isso, você concorda com isso? Muito obrigado àqueles que concordam, àqueles que estão motivados por essa palavra, aqueles que estão felizes, mas nós estamos num ciclo, a gente tem que projetar algo novo daqui para frente. O Senhor está nos dando uma oportunidade de expansão de reino. O Senhor está nos dando uma oportunidade de recomeçar muitas coisas, em muitas áreas da minha e da sua vida. E o que me choca, o que me chama a atenção, é que nós temos uma palavra sobre nós como igreja. Nós temos uma palavra que vai nos direcionar, que vai nos dar um norte. E tem até um louvor que fala, se nós temos uma palavra, nós temos tudo. Nós temos a base, nós temos o começo para a gente dar esse início nessa nova jornada em qual nós estamos. Só que o que me choca, o que me chama a atenção, é que essa palavra é uma palavra forte, que a glória da segunda casa ela será maior do que a primeira. A gente fica eufórico, a gente se alegra, a gente fica entusiasmado com essa palavra, e tem que ficar mesmo. Só que isso nos traz um despertar, para mim pelo menos me traz um despertar de uma responsabilidade daquilo que vamos viver. E nós temos que caminhar com base nisso, projetar isso que nós estamos por vir. Porque se você analisar comigo, se a glória da segunda casa será maior do que a primeira, poxa, eu estou falando de que as curas que nós vivemos aqui, elas vão acontecer de uma porção dobrada, de uma maneira maior. Se nós vamos viver uma glória da segunda casa maior do que a primeira, a gente vai viver mais milagres, a gente vai viver uma porção dobrada da sobrenaturalidade de Deus. Você concorda comigo? Porque isso é o que nós vivemos aqui como igreja. Se nós vivemos curas, quem já viu curas aqui? Eu já vi curas sendo geradas aqui nessa igreja. E a palavra está dizendo que nós vamos viver uma glória maior.
uma expansão maior, algo maior vindo sobre nós. Se dessa casa, se dessa igreja saíram 13 igrejas, poxa, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então nós temos que olhar e projetar isso com ar de alegria, sim, mas com ar de responsabilidade também, de como nós vamos nos portar daqui para frente, de como nós vamos caminhar daqui para frente. Não é nada fácil, gente. A gente tem que se alegrar, sim, porque Ele é o dono da seara, mas a gente tem que ter responsabilidade. A gente tem que olhar para aquilo que está sobre nós e olhar com clareza e com retidão para aquilo que o Senhor quer e deseja para as nossas vidas. Amém? Se temos uma palavra, temos essencial, temos a base. Só que pensa comigo como essa palavra é forte. Palavra forte, porque se vivemos milagres, vimos o sobrenatural de Deus aqui nessa igreja. Estou só repetindo aquilo que eu já falei, então eu vou pular aqui. E a palavra que vem é algo maior. Então o Senhor está me ministrando sobre isso, sobre essa preparação, sobre essa construção. E a base do que eu quero falar hoje, a base do que eu quero compartilhar com vocês hoje, para essa construção, para essa preparação, que o Senhor me ministrou muito forte, é sobre o arrependimento. Então o título dessa ministração, eu intitulei ela assim, Construindo através do arrependimento, ou uma construção através do arrependimento. Porque o arrependimento não se trata somente de um sentimento. Ele é o começo. Quero que você entenda isso. Mas o arrependimento, o verdadeiro arrependimento, ele não nasce somente de um sentimento. Vou explicar mais ou menos para você. Você fez algo de errado e você sentiu no seu coração de ir lá pedir perdão para o seu irmão. É um caminho, glória a Deus por isso. Mas o verdadeiro arrependimento, ele não fica nisso, ele vai além disso. E é sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite, sobre isso que eu quero compartilhar com vocês essa noite. E não se preocupa que eu não vou ficar só nas minhas palavras, eu vou trazer bases bíblicas para que a gente fale sobre isso. Só que o arrependimento, se nós entendermos na sua profundidade, ele se torna uma arma nas nossas mãos. Na minha mão, na mão de cada um de vocês, e se torna uma arma coletiva, uma arma da igreja. Então nós temos que aprender na profundidade o que é o arrependimento. E nós nos apropriarmos dessa arma para que a gente possa construir algo maravilhoso, dar continuidade, naquilo que nós já construímos aqui como igreja. E ele se torna uma arma nas nossas mãos. O arrependimento é a força da igreja. É aquilo que provoca uma mudança, tanto individual, minha, particular. Sabe, o arrependimento ele muda quem eu sou, Ben-Hur. O arrependimento verdadeiro e genuíno, ele muda as pessoas num coletivo. O arrependimento verdadeiro, da sua profundidade, ele tem a capacidade de mudar uma igreja, mudar uma cultura de uma região, mudar o pensamento, a postura de algumas pessoas. Então olha como a gente está falando de coisa séria aqui. De uma mudança genuína e verdadeira que tem a capacidade de não mudar somente a mim, mas mudar as pessoas que estão ao meu entorno, mudar a igreja e mudar as pessoas que estão aí fora. Porque esse é o principal foco da igreja. É pregar o evangelho, é transformar vidas, é trazer as pessoas da morte para a vida, é fazer com que as pessoas tenham uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de mentalidade. É para isso que nós estamos aqui. Então se nós entendermos isso, nós vamos fazer uma obra maravilhosa como Second House. Eu creio nisso. E eu vou ler um texto que é muito conhecido de todos nós, mas é importante ressaltar aqui, que está em 2 Crônicas 7,14. E a palavra diz assim: então, se o meu povo, ou seja, nós, a igreja, nós, os cristãos, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Aí aqui ele começa a dar algumas características daquilo que nós temos que fazer. Nos humilhar, humilhação, render, deixar para trás quem nós somos e nos render aos pés dele. Orar, buscar a minha presença. Olha só, gente, orar, buscar a minha presença. Afastar-se de seus maus caminhos. Aí vem a resposta: então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. Gente, aqui está falando sobre arrependimento. Aqui está falando sobre um povo que se arrependeu, ou um povo que se arrependeria. E olha a capacidade que a palavra, que a Bíblia está nos dando e nos dizendo que se nós se arrependermos, se nós orarmos, se nós buscarmos a face do Senhor, Ele nos ouvirá dos céus e sarará a nossa terra, sarará o nosso povo, sarará a circunstância a qual nós estamos inseridos, trabalho, faculdade, escola, família. É sobre esse arrependimento. Esse arrependimento, ele atrai o favor do céu.
Esse arrependimento, ele traz consigo intimidade com Deus, porque aqui fala de um relacionamento. Se você orar, Ele vai te ouvir, vai te responder e vai sarar. Como nós precisamos da nossa terra ser sarada, gente. Como nós precisamos que o Senhor intervenha sobre nós. Quem tem filho, eu tenho filho pequeno e sabe de como precisa de uma mudança nas escolas. Cada vez que a minha filha chega da escola, eu pergunto para ela: e aí, filha, como é que foi? O que aconteceu? Como é que estava? E ela me relata algumas coisas. E a gente tem que estar antenado com aquilo que estão ensinando para os nossos filhos. Porque vai de encontro àquilo que a gente prega, que aquilo que a gente zela. Então é tempo da terra ser sarada. E nós temos a condição de fazer isso como povo. Se nós nos humilharmos, se nós orarmos, se arrependermos, o Senhor Ele vai intervir a nosso favor. Tudo através do arrependimento. Tudo através de um coração contrito e quebrantado, como diz Salmo 51. Não há porção mágica, gente. É arrependimento, é relacionamento com o Senhor. É orar, é colocar diante de oração tudo aquilo que a gente anseia, tudo aquilo que a gente precisa. E se for da vontade, se estiver de acordo com a vontade dEle, Ele vai responder. Queria falar um pouquinho sobre João Batista. Porque João Batista, ele foi o maior dentre os homens nascidos de mulher. Ele foi o maior. E eu começo a questionar, olhar, cara, se esse cara foi maior, ele foi maior que Davi, ele foi maior que Elias, Eliseu, Moisés, Noé. Cara, esse cara tem um peso, esse cara tem uma significância muito grande. A Bíblia está taxando ele dessa forma. E a principal mensagem que esse cara traz, o que é? É sobre o arrependimento. É sobre o se arrepender. Então, como o arrependimento ele tem que estar vivo na igreja, como o arrependimento ele tem que estar vivo nas nossas vidas, para que a gente venha construir algo embasado na vontade de Deus, para que a gente venha construir algo embasado nos princípios e nos padrões que a Bíblia nos ensina e nos aponta. É sobre isso, gente. O maior dentre os homens, a sua principal mensagem era o arrependimento. Mateus 3, capítulo 3, do 1 ao 3, a Bíblia vai nos dizer o seguinte: naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judeia e começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João quando disse: ele é uma voz que clama no deserto, prepare o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. Gente, nós somos os responsáveis por essa preparação. João Batista um dia, ele veio com uma voz que clamava no deserto, preparando o caminho para Jesus. Mas a palavra está nos dizendo aqui que agora é conosco. João Batista já não está mais no nosso meio. Então nós somos o João Batista dessa estação. Nós somos João Batista da igreja. Se a gente quer que a igreja cresça, avance, que é praticamente o desejo e o anseio de todos nós aqui, tem que haver um arrependimento. Tem que haver a pregação do arrependimento. E esse caminho fica claro aqui que é através do arrependimento. Quando João Batista pregava isso, falava isso. Então é tempo de nós, como Second House, nos apropriarmos desse verdadeiro arrependimento. É tempo de nós verdadeiramente aprendermos e praticarmos o arrependimento. Então, de que forma tudo isso, Ben? Eu fiz essa introdução, mas agora eu vou falar sobre o arrependimento verdadeiro e genuíno ao qual o Senhor me instruiu. De que forma, então, eu coloquei aqui? De que forma? Mateus 3, versículo 8 vai nos dizer de que forma. Se você quiser abrir comigo aí, abra sua Bíblia em Mateus 3, versículo 8 somente. Está aqui no telão para aqueles que não estão sem Bíblia aí, não acharam. Essa aqui é a versão que eu gosto de usar, tá? É NVT. Mateus 3 nos diz assim: provem por suas ações, vou repetir, tá? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Provem por suas ações que vocês se arrependeram. O que a Bíblia está me dizendo aqui? Que o arrependimento ele não está somente naquilo que você verbaliza. Eu quero que você entenda comigo, que fique claro isso, tá? Você verbalizar o arrependimento, ele é válido, ele é ok. Mas a Bíblia está dizendo que há ações que mostram o arrependimento. E é sobre isso que eu quero falar, e é sobre isso que eu quero que nós como igreja venhamos a caminhar. É sobre esse arrependimento através de ações. Esse arrependimento que mostra atitudes de arrependimento. Não é somente algo emocional, eu chegar na pessoa e dizer: meu irmão, eu te perdoo pela minha falha, e ficar somente nisso aí. O Senhor quer que a gente vá além disso.
O Senhor quer que a gente projete algo maior do que isso. Amém? Primeiro de tudo, mostrem por suas ações o arrependimento. O arrependimento não é só falar que está arrependido, não é só parar de pecar como muitos pensam. Eu pecava, parei de pecar, me arrependi. Porque não estamos falando somente do arrependimento. Eu pecava e parei de pecar, desculpa, então me arrependi. Porque senão estamos falando que arrependimento é você lidar com as consequências daquilo que você está vivendo por causa dos seus próprios erros. Então o verdadeiro arrependimento não é só parar com as atitudes erradas. Não é só parar de pecar. É fazer diferente de tudo aquilo que você fazia. É fazer o contrário de tudo que você fazia. Talvez está meio complicado para você, e eu vou ler um texto e vai ficar muito claro com esse texto o que eu estou falando aqui. Abre a tua Bíblia comigo aí em Atos 16. Há poucos dias nós lemos isso com um pastor no estudo de Atos. Atos 16, nós vamos ver aqui um arrependimento através de ações, de postura, de posicionamento. Eu quero que você abra comigo para a gente ler junto esse texto. Eu vou lendo aqui para ganhar tempo, tá? E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo eles dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram as portas, todas as portas, e foram soltos as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo as portas abertas da prisão, tirou a espada e quis se matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas o versículo 28 nos diz algo muito interessante. Mas Paulo clamou em grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos nós estamos aqui. Vamos parar aqui por enquanto. Aqui fala de um contexto que Paulo e Silas estavam presos, e eles estavam num momento, que a Bíblia fala que à meia-noite eles estavam cantando hinos, orando, adorando ao Senhor. E houve um terremoto ali, e os alicerces tudo foram quebrados, e as cadeias foram abertas, e os presos, os carcereiros, ali tiveram a condição de ir embora. Só que Paulo, ele tomou uma atitude completamente diferente de todos os outros. Eu gosto de me inserir no contexto da história e começo a imaginar como deveria ter sido. Porque se rompeu as prisões, eu imagino, os presos tudo correndo, indo embora, buscando fugir. Mas Paulo, ele tem uma atitude diferente. E é isso que me marcou, é isso que eu quero que marque a sua vida. Paulo, ele tem uma oportunidade de fugir, porque Paulo não tinha feito nada. Paulo, ele foi colocado ali injustamente, mas ele não olha para a sua justiça própria, ele olha para aquele momento, ele levanta a mão e diz para o cara: não, pelo amor de Deus, não faz isso. Não tira a tua própria vida. Mas Paulo, ele poderia ter fugido. Podia ou não ter? Podia. Mas a ação de um cara arrependido, um cara que encontrou arrependimento, muda todo o cenário, não somente de uma pessoa, mas de uma família como toda. Porque a gente vai ver no decorrer desse mesmo texto, que esse cara aqui, que estava cuidando da cadeia, ele foi salvo, e a sua casa também. Então uma atitude de alguém que encontrou arrependimento genuíno e verdadeiro, ele não somente para de perseguir as pessoas, mas ele olha para as pessoas e diz: cara, tu é importante, cara, tu tem valor, cara, a tua vida, ela é importante para mim e para Deus também. Então ele levanta a sua voz, não importado com o que ele poderia fazer, mas sim importado com o outro, e diz: cara, não tira a tua vida, pelo amor de Deus, deixa eu conversar contigo, deixa eu te falar algumas coisas, vamos sentar, vamos ter um tempo de mesa. Sabe, a prisão para mim não faz sentido mais. Sabe, Deus quer falar conosco como igreja sobre essas coisas. O verdadeiro arrependimento é mostrado aqui na vida de Paulo. Esse cara poderia ter fugido. Paulo, para quem não se lembra, Paulo era perseguidor das pessoas. Paulo era um cara que perseguia, Paulo era um cara que matava. Paulo era aquele cara que tinha sangue nos olhos, não estava nem aí para as pessoas, quem elas eram. Ele só queria matar, ele só pensava em si próprio.
Só que quando ele encontra Jesus, quando ele encontra o arrependimento genuíno e verdadeiro, ele não somente para. É isso que eu quero que você entenda, que o arrependimento ele não é somente parar de pecar, parar de fazer o que você fazia. Isso é ótimo, beleza, glória a Deus por isso. Mas o Senhor quer nos levar como igreja a um novo nível, a uma nova estação, de se arrependermos sim, mas projetar algo com base naquilo que nós aprendemos. Paulo, de perseguidor, ele passa a amar as pessoas de uma forma que a gente não tem como compreender. Um cara que foi açoitado, um cara que foi preso injustamente por pregar o evangelho, por salvar vidas, ele toma uma decisão. Eu imagino a galera toda correndo, fugindo e dizendo: bora Paulo, vamos embora, vamos Silas, vamos fugir. E eles: não cara, eu tenho uma missão, pelo amor de Deus, eu tenho uma missão, eu tenho algo a se cumprir aqui, eu tenho algo para fazer. E esse cara para. E o restante da história aqui, ela é magnífica, porque Paulo, ele faz sentido para a vida desse homem. E o Senhor quer que a gente faça sentido para a vida de algumas pessoas. O Senhor nos projetou para isso. Se nós estamos aqui hoje é para isso. É para que nós entendamos, aprendemos com Ele e viemos a projetar isso. Porque senão eu acabo me tornando até mesmo egoísta, se eu não projetar essas coisas. Porque eu encontrei esse arrependimento genuíno. E por que não projetá-lo? E por que não levá-lo à frente? Se torna egoísmo. Desculpa se eu estou sendo um pouco forte naquilo que eu estou falando, mas acaba se tornando egoísmo da minha parte, se eu não projetar isso. Paulo nos ensina isso, a palavra nos ensina isso, e quer que nós venhamos a projetar essas coisas. Paulo, ao invés de tomar essa atitude de prejudicar esse homem, ele fica na prisão até salvar esse homem. Isso é o verdadeiro arrependimento. Aquele que pensava em si próprio passa a pensar nas pessoas. A postura de Paulo fez com que esse homem tivesse anseio pelo que ele vivia. Isso tem que estar sobre nós esse novo tempo. Paulo não trouxe salvação somente para aquele homem, mas para toda a sua família. Olha a mudança de cenário aqui. Eu vou continuar lendo aqui o versículo para a gente entender. Versículo 30. Versículo 29, desculpa. E pedindo luz, saltou dentre e todo trêmulo se prostrou diante de Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário para que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E os tomando consigo naquela mesma noite, lavou-se os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os para sua casa, lhe pôs à mesa, e o alegrou-se com toda a sua casa daqueles que haviam crido em Jesus. Cara, isso é magnífico. Esse cara era um cara que estava responsável por cuidar os presos. Cara, em uma estação de um estalar de dedos ali, através de um ato de Paulo, esse cara está lavando os vergões de Paulo. Você tem como compreender isso que nós estamos falando? Você tem como parar por alguns minutos e começar a analisar sobre essa ótica aquilo que a palavra está nos dizendo? O cara que estava cuidando dos presos, através de um ato de um homem arrependido, de um homem que não se conforma com aquilo que estava vivendo, esse homem está lavando os vergões de Paulo. Eu imagino esses dois caras e esse cara tomado por uma compaixão, lavando as costas de Paulo e de Silas e dizendo: cara, que bom ter encontrado vocês. Sabe, tem pessoas esperando pelo nosso encontro. Eu falava isso para os meninos aqui do Flame ontem. Tem pessoas que esperam pelo nosso encontro. A grande expectativa da criação, ela aguarda a manifestação dos filhos. Esse cara teve a oportunidade de sentar à mesa com Paulo. Paulo sentar à mesa com esse cara. A palavra diz que aqui no final do texto aqui, que eles se alegraram junto depois. Tudo por um ato, gente. Tudo por um ato. Paulo podia ter metido o pé, mas Paulo disse: não, peraí, pelo amor de Deus, cara, não tira a tua vida. É tempo da gente olhar para as pessoas com olhar de amor e carinho, independente de quem elas são. Esse cara, de repente, era um cara ruim, um cara mal visto pelas pessoas. Tanto é, ele era o cara que respondia pela prisão ali. Talvez você olhe para as pessoas e olhe o que elas fazem, a postura delas, e talvez não é tão legal. Mas o verdadeiro arrependimento não nos faz olhar para a pessoa pelo ato dela, mas sim olhar para Jesus e mostrar o nosso Jesus para ela. É uma mudança de ótica, é uma mudança daquilo que a gente pode propor para as pessoas. A gente vive num tempo que a gente contempla aquilo que a gente está olhando, aquilo que está na nossa frente. E o Senhor quer que nós tiramos os nossos olhos disso e olhemos para Ele e viemos a fazer as mesmas coisas
que ele fazia. Isso é muito forte, porque se nós caminharmos nessa ótica, a igreja ela vai crescer de uma maneira sobrenatural, que a gente não tem a capacidade de entender e discernir aquilo que nós vamos fazer como igreja. É fácil? Logicamente que não é fácil. É muito difícil. Tu olhar para alguma pessoa que estava responsável por te cuidar na cadeia e você amar essa pessoa e cuidar dessa pessoa. Mas essa é a palavra de Deus. Essa é o que a palavra nos instrui a fazer. É morrer para nós mesmos, para que Cristo venha resplandecer nas nossas vidas. Amém? Deus vai fazer você ser tomado por um arrependimento que te capacita para amar as pessoas. Isso não vem da noite para o dia. É só sobre capacitação dos céus. Mas o Senhor quer nos capacitar. O Senhor quer nos instruir para que nós venhamos a projetar as nossas vidas dessa maneira. Se você roubava, você agora vai começar a dar para as pessoas. Você entende a ótica? Se você era um ladrão, se você roubava, você vai começar a dar agora. Você vai começar a abençoar, você vai se tornar uma pessoa abençoadora. Se você mentia, você só não vai somente parar de mentir, mas você vai começar a combater a mentira. Muda totalmente. O arrependimento ele muda totalmente a nossa vida. Não é só o ato de parar de pecar, gente. Se eu mentia, como um dia fui, o arrependimento me alcança e me faz não somente parar de pecar, mas combater a mentira. Compartilhar com as pessoas, cara, para de mentir, cara, isso não vai te levar a lugar nenhum. Entende? Alguns exemplos que eu estou dando, mas Deus ele vai revelando no teu coração em algumas coisas, para que você tenha que mudar, para que você tenha que projetar na sua vida. São valores grandiosos que ao longo do tempo vão sendo construídos em nós. Vão sendo construídos entre nós. Poxa, eu, Benhur, estou aqui há 8 anos. Parece pouco para alguns, parece bastante para outros, mas são 8 anos. E é uma construção, a gente vem construindo. Não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia, né, que eu me tornei um pai bom, um marido bom, um homem, né, bom para a sociedade. Não. É uma projeção. É um aprendizado, é dia após dia. E o Senhor vai construindo valores em nós. E o Senhor quer construir valores em cada um de nós. Porque nós somos a igreja. Nós somos a igreja. E o Senhor vai construir valores poderosos em nós. E a gente vai projetar isso nas ruas. Mudando a cultura errada desse mundo. Mudando a cultura errada desse mundo. O mundo nos ensina a olhar para o nosso próprio umbigo. Se você está bem, ok. Mas o Senhor nos ensina completamente ao contrário. E é o que nós temos que fazer. Nós temos que projetar nossa vida dessa forma. Então nós temos muito que aprender com Paulo, com Silas, com esses homens. Queria trazer outro texto aqui também para compartilhar com vocês. Abra a tua Bíblia aí comigo em Lucas, capítulo 19. Eu vou ler do 8 ao 12. Que vai falar também de um homem que se arrependeu. E não somente o arrependimento que houve nele somente mudou a sua prática, mas levou ele a fazer completamente o contrário daquilo que ele fazia. Lucas 19, 8 diz assim: enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei a metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Disse ele: um nobre foi chamado a um país distante para ser coroado rei e depois voltar. Queridos, nós estamos falando aqui nesse contexto de Zaqueu, um cara também que se encontrou com Jesus, o arrependimento tocou seu coração e houve uma mudança nesse cara. Ele não só parou, deixou de saquear nos dízimos, nas ofertas, na coletagem de impostos ali, mas ele começou a olhar para dentro de si, fazer uma autoavaliação e dizer: cara, eu estou errado nisso. E ele disse para Jesus: não, eu vou vender toda os meus bens, que não devia ser poucos, e vou repartir com os pobres, e aquele que eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Então olha a mudança na vida desse cara, após encontrar Jesus e se conectar com arrependimento. Zaqueu aqui, ele saqueava o povo judeu, aquele que roubava o povo judeu, ele cobrava os impostos do povo judeu, que eram os seus compatriotas, e ele era mal visto pelo povo judeu.
Mas agora, quando o arrependimento entra na alma dele, suas primeiras ações mudam completamente. Ele não só para de roubar, ele age de uma maneira contrária. Essa é uma poderosa manifestação de arrependimento, e que se a igreja se apropriar, vai causar um estrago no inferno, e como consequência disso, vamos construir uma igreja sólida, com capacidade de interferir nos lares, nas empresas, na cidade e na nação. Por que não? Por que não? Eu coloquei aqui, por que não? Com atitudes como essa, nós podemos interferir sim, começando nos lares, nas empresas, na cidade e na nação. Eu creio nisso, porque um homem comum se encontrou com Jesus, se encontrou com a palavra, com a verdade, e algo mudou dentro dele. E se isso mudar dentro de nós, vai mudar aí nas ruas, vai mudar nos lares, nas empresas, na cidade, na nação. Isso é maravilhoso. Uma pessoa quando encontra essa oportunidade e tudo muda, tudo faz sentido na sua vida. Vou falar sobre outro texto, Atos dos Apóstolos, também, lá no capítulo 2. Vou falar um pouquinho sobre Pedro, rapidamente, porque o tempo voa. Atos dos Apóstolos 2, diz assim: Pedro respondeu: vocês devem se arrepender. Olha Pedro, quem sabe da história de Pedro? Quem conheceu Pedro lá no início? Aí Pedro começa a pregar e diz assim: vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, então receberão a dádiva do Espírito Santo. Olha que interessante isso. Vocês receberão a dádiva do Espírito Santo, e essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que foram chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência aos seus ouvintes: salvem-se dessa geração corrompida. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 homens. Olha o poder de uma vida de arrependimento. Pedro em uma pregação, ele tem a capacidade de salvar 3.000 pessoas. 3.000 pessoas numa pregação. Pessoas perdoadas e capacitadas pelo Espírito. Tu sabe o que é isso? Tu consegue entender e discernir o que é isso? Você consegue entender quem era Pedro? Um cara que pensava em si próprio, pensava na sua imagem. Pedro já seguia Jesus, e quando Jesus estava caminhando para ser crucificado, ele se escondeu por 3 vezes. Jesus já tinha dito para ele: Pedro, tu vai me negar 3 vezes. E Pedro nega porque ele ficava olhando o que as pessoas achariam dele, pensariam dele. Então Pedro era um cara talvez que se preocupava muito com a sua autoimagem, com aquilo que ele ia passar para as pessoas. Mas Pedro aqui arrependido, ele começa a pregar o arrependimento, ele começa a falar sobre arrependimento, falar sobre se sacrificar, deixar de olhar para si, olhar para o próximo. E Pedro alcança 3.000 pessoas em uma pregação. Uma pessoa, Pedro, um cara completamente torto. Pedro é um cara completamente torto, mas encontrado, capacitado pelo Espírito, ele tem a capacidade de gerar vida em 3.000 pessoas. Olha o poder de uma vida de arrependimento. Olha o poder que há no arrependimento. Dádivas, como diz o texto aqui. Você sabe o que significa dádivas? Que a palavra está nos dizendo aqui. Dádivas são ofertas. Dádivas são presentes. E eu vou repetir o que o texto diz, tá? Não é o que eu estou falando aqui. Então receberão, ou seja, os presentes, as ofertas do Espírito Santo. Uma vida de arrependimento, como Pedro estava pregando aqui, se arrependendo, se batizando nas águas, nós recebemos um presente do Espírito Santo, que é a capacitação para fazer o que Pedro estava fazendo, para fazer aquilo que Pedro, Paulo, Silas faziam. Gerava aquilo que estavam dentro deles para as pessoas, e as pessoas iam olhando para eles, iam olhando para si, dizendo: cara, eu preciso disso, eu quero isso, eu quero viver sob essa ótica, eu preciso disso. Nós precisamos exercer isso, nós precisamos demonstrar isso. É isso que vamos receber do Espírito Santo. É a Bíblia que está dizendo. Deus quer que nós vivamos a sequência do texto, queridos. A sequência do texto, eu parei no 41, vou ler agora a partir do 42. O Senhor quer que nós vivamos isso. Atos 2:42. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração.
Havia entre todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam, vendiam suas propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. O Senhor ia acrescentando pessoas, o Senhor ia acrescentando vidas, o Senhor ia acrescentando, a família ia aumentando, a igreja ia crescendo. É sobre essa circunstância que nós temos que viver. Pedro está pregando sobre arrependimento. Arrependam-se, batizem-se e recebam um presente do Espírito Santo, que é essa capacitação de viver isso que nós lemos: comunhão, partir do pão, generosidade, vender o que você tem, partilhar, o que nós fizemos agora há pouco aqui. Eu recebi um presente, o irmão me dizia que, cara, isso é um memorial para ele. O cara que me deu o presente me dizia: cara, isso aqui que eu tenho, que eu estou te dando, é um memorial na minha vida. Muito tempo eu olhei para isso e chorei. Isso é generosidade, isso é partir do pão, isso é vender o que você tem. O que é valioso para você? O que é valioso para você pode ser valioso para o teu irmão que está do teu lado. É sobre essa ótica, é sobre essa estrutura que nós da Second House temos que viver. É isso que vamos viver. Esse é o plano de Deus para as nossas vidas. Você crê? A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Então eu creio naquilo que o Senhor pode fazer. E o horário está um pouquinho avançado, mas eu vou ter que compartilhar esse último texto, porque eu não posso ficar sem falar sobre Jesus aqui também, porque me ensina muito e fala muito sobre o que nós estamos compartilhando aqui. Então eu queria compartilhar um texto também que fala um pouquinho sobre Jesus aqui, uma postura e um ato de Jesus Cristo que mudou um vilarejo. Eu quero compartilhar um último texto sobre Jesus, que está lá em João 8,3. Se você quiser abrir e ler comigo aí. Arrependimento, queridos. Uma vida de arrependimentos. Uma vida de alguém que se arrepende. E através das suas ações mostram o seu arrependimento. Vai gerar algo grandioso. João 8, capítulo 3, vai nos dizer assim: então os escribas e os fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E a fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante, em adultério. Na lei de Moisés, nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem-nos a dizer? Eles diziam isso tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. E todos eles insistiam na pergunta. Jesus se levantou-lhes e disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se Jesus, perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Então disse Jesus: também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Jesus aqui muda um povoado inteiro. Porque eu fico imaginando, tá, como eu falei, eu gosto de me incluir num cenário aqui. Eu fico imaginando, Jesus está ali ensinando, e chega uma galera, cara, pegamos uma mulher em flagrante aqui, e a lei nos diz que nós temos que apedrejar ela. E já cerca uma galera na volta, Jesus está no meio com ela ali, e a galera insultando ela, querendo apedrejar ela, e Jesus, do seu jeito manso e humilde, ele se agacha no chão e começa a escrever no chão. O que é, eu não sei, irmão. O que é, eu não sei. Talvez ele nos revele algum dia, mas eu não sei. Mas ele começa a escrever no chão. Sabe o que Jesus está fazendo ali?
Jesus está dando tempo e oportunidade para que essas pessoas façam uma reavaliação da sua vida. Porque Jesus já podia dar aquele comando ali para eles antes. Se vocês têm pecado, então atire a primeira pedra. Mas Jesus, ele para, todo mundo eufórico, esperando por uma ação dele, ele começa a escrever no chão. E as pessoas começam a ficar nervosas com aquilo ali. E Jesus está dando tempo para as pessoas. Avaliem-se. Olhem para dentro de si, antes de condenarem alguém. Se inclui nesse cenário, assim como eu me incluí. Jesus está aqui, está dando a oportunidade da gente olhar para as pessoas com outro olhar. Alguém que é tomado por esse arrependimento tem essa capacidade de fazer isso. Olhar para as pessoas, não para aquilo que elas fazem, mas por aquilo que elas podem se tornar. Eu sou prova disso. Eu agora estava sentado ali no meio dos louvores, Deus estava me lembrando. Primeiro dia que eu fui lá na Floriano, eu ainda falei isso para os meninos ontem aqui também. Porque quando eu cheguei na igreja, queridos, eu não vim de nenhuma outra denominação, não vim de igreja, não conhecia Jesus, nem sabia do que se tratava, do que se passava. Mas eu fui sem pretexto nenhum lá, quando eu fui a primeira vez. Camila disse que ia aí e me deu um ciúmezinho na hora e eu fui. Mas eu não fui com pretexto nenhum. Não fui com intenção alguma. Não fui. Sinceridade do meu coração, não fui. Mas eu cheguei naquele lugar e aqui estou. Desde aquele dia. Nunca mais faltei um culto. Só faltei 2 cultos porque eu estava com a encrenca do Covid-19. Que eu tinha que ficar em casa. Mas aqui estou. Através de um encontro. Através da palavra do Senhor tocando meu coração e fazendo com que eu reavaliasse quem eu era. Como pai, como marido, como um profissional, como alguém na sociedade. Isso foi trazendo transformação para mim primeiramente, como eu falei lá no início, coletiva. Ela foi trazendo uma mudança individual, coletiva, porque a minha esposa foi sendo moldada, a minha filha foi sendo moldada. Hoje o meu cunhado está aqui com a gente, serve, a mãe da Camila se batizou agora há pouco, a minha mãe é frequentadora da igreja também, que não está hoje, está em Porto Alegre. A gente através de uma ida na igreja, sem pretexto. É sobre essa ótica que o Senhor quer nos levar. As pessoas ali naquele cenário, elas não estavam erradas, tá? Naquilo que elas estavam pedindo, elas não estavam erradas. Diante da lei, elas não estavam erradas, pois estavam pautadas pela lei. Pois essa mulher, ela foi pega em flagrante ali. Ela foi pega em flagrante. E a lei dava amparo para eles para que ela fosse apedrejada. Mas a vontade de Jesus era que essas pessoas tirassem o foco da lei e colocassem o foco em si mesmas, como eu falei aqui no início. É tirar o foco da lei, mas colocar em si o foco. É olhar para dentro de nós primeiro, olhar para dentro da nossa vida, nossa postura, como nós temos agido, para depois querer falar do próximo. Isso muda muito para nós como igreja, porque se a gente vê alguém entrando lá, alcoolizado, bêbado, a gente já vai fazer uma leitura já dessa pessoa. Então a gente se torna assim como esses apedrejadores. Então como a gente tem que aprender com essa palavra, como a gente tem que ser moldado para essa palavra, para viver algo novo, nessa glória nova que está por vir sobre nós. Então é muito importante a gente olhar para esses homens e aprender com esses homens. Como elas estavam vivendo. Olhassem para dentro de si sem julgar alguém. Então Jesus faz as pessoas se autoavaliarem. Que o ato de olharem para dentro de si mesmas as levaria a um arrependimento. E esse arrependimento daria uma nova chance. Os meninos do louvor, se já quiserem se preparando, eu já estou praticamente finalizando aqui. Mas Jesus está levando essas pessoas a esse ato de olharem para si e se arrependerem. Porque eu tenho a certeza e a convicção no meu coração que cada pessoa que estava ali saiu dali marcada por esse ato de Jesus. Pessoas saíram dali com as suas convicções mudadas através do ato de Jesus. Porque ninguém dali atirou uma pedra. E eu garanto que elas foram para suas casas e começaram a pensar naquilo. Poxa, eu estava com a pedra na mão, cara. Estava com a pedra na mão para maltratar aquela mulher, para julgar aquela mulher. E não o fiz, agora estou aqui.
essas pessoas se autoavaliaram de uma maneira assim, ó, excepcional. Eu tenho para mim, tá, Benhur, né, na minha convicção, que aconteceu isso. E é isso que Jesus quer nos ensinar como igreja. É essa condição que Jesus quer nos levar. Há atos nossos que muitas pessoas olham para nós, tá? Muitas pessoas olham para nós. Atos nossos transfiram algo para as pessoas. Mudem as pessoas. Jesus, através do seu ato, mudou muitas pessoas ali. E a nossa postura, o nosso ato pode mudar muitas pessoas. Vai mudar muitas pessoas, deve mudar muitas pessoas. Para isso que nós estamos aqui. Não estou aqui com uma mensagem de apontamento a ninguém, não. Longe disso. Nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para ouvir, entender aquilo que o Senhor tem para nós. E a palavra que o Senhor me deu é essa. Uma construção com base no arrependimento. Construir algo através do arrependimento. Mudar nossa postura. É como eu falei no início, talvez esse ciclo de 9, quase 10 anos, teve coisas maravilhosas, e o teve mesmo. Glória a Deus, continuamos. Mas aquilo que nós deixamos de fazer, vamos colocar em prática. Aquilo que nós não sabíamos, não tínhamos aprendido, vamos aprender, vamos projetar. Vamos projetar a nossa vida. Vamos projetar essa igreja. Vamos viver essa porção dobrada sim. Mas vamos nos preparar. Vamos nos tornar pessoas melhores. Pessoas melhores. Pessoas melhores. Dando oportunidade. Dando uma nova chance. Imagina essa mulher. A Bíblia não fala mais sobre a história dessa mulher. Mas ela recebeu uma oportunidade. Ela recebeu uma chance. Eu tenho certeza que essa mulher, ela se tornou uma adoradora de Jesus. Uma mulher começou a falar de Jesus. Uma alma é importante, uma pessoa é importante, independente do que ela é. Adúltera, mentirosa, uma pessoa que rouba, ela é importante. E nós temos que olhar com essa ótica. Nós temos que olhar com a ótica de Jesus. Nós temos que aprender com a vida de Paulo. Uma vida importante. Poxa, era um carcereiro ali, mas através da vida dele foi alcançada a sua família. Jesus, através do seu ato, alcançou aquela multidão, aquele povo ali. E eu garanto que as pessoas ao derredor começaram a compartilhar e falar aquilo. Cara, tu viu o que aconteceu? Cara, a lei diz que era para apedrejar essa mulher, mas esse cara falou tal coisa que mexeu dentro de nós. E essa mulher não foi apedrejada, ela recebeu uma nova chance. E tu viu onde é que está essa mulher agora? Poxa, me vem à mente agora a mulher no poço com Jesus também. Aquela mulher tinha uma vida infrutífera, uma vida que já não tinha mais sentido para ela. 7 casamentos, 6, 7 casamentos. Aquela mulher estava num horário a qual não se acostumava a buscar água. Sem perspectiva nenhuma, mas ela encontra Jesus. E a história fala, o final da história fala que ela saiu correndo para sua cidade, para Samaria, para compartilhar aquilo que ela estava vivendo. Cara, é sobre isso. Nós como igreja nós temos que caminhar sobre essa ótica. E eu falei no início, é fácil? Não é fácil. Mas a gente vai lançando os alicerces, a gente vai lançando e projetando as nossas vidas com base nisso, e a gente vai construindo, pouco a pouco, devagar, mas a gente vai construindo, a gente vai estabelecendo. E a palavra diz que o Espírito Santo, ele vai nos dando presentes, vai nos dando dádivas, vai ofertando coisas em nossas vidas. Não é por nós, é pelo poder do Espírito. Então ele vai nos dando esses presentes, ele vai nos dando essas oportunidades de nós nos tornarmos relevantes na sociedade. Relevantes na sociedade. Gente, eu era um traste. Para quem me conheceu no passado, eu pensava em mim mesmo. Eu dizia para o pastor, eu tinha um conceito de homem que se eu tivesse com as contas tudo certinha, paga, com os potinhos lá de arroz, feijão tudo cheio, cara, eu era o pai perfeito, o marido perfeito, porque eu estava cumprindo com as minhas obrigações. Cara, se é alguém com valor, vai muito além disso. Vai muito além disso. Eu creio que hoje eu posso até não estar com os boletos tudo em dia certinho. Às vezes atrasa um aqui, atrasa outro ali, mas eu sei que eu estou me tornando um homem de valor. Porque o que é importante, talvez muitas vezes eu não consiga, mas eu me esforço para expressar. Me esforço para expressar. Me autoavalio muitas vezes. Olho para dentro de mim e diz, cara, não fui legal com a Camila. Não tomei uma postura legal com a Bia. Não tomei uma postura.
Mas a palavra está aqui exatamente para isso, para nós nos avaliarmos e caminharmos sobre uma nova ótica. Esse arrependimento, como eu falei, é uma nova chance, uma nova oportunidade para essa mulher. Quem nós somos nesse cenário? Esse cenário que eu falei aqui, que eu construí, quem nós somos? Quem nós somos? Qual voz que se projeta através de nós? A voz de Jesus ou a voz daquele povo que estava ali? O pastor falava sobre voz aqui no início também. Qual voz que sai de nós? A voz de Jesus ou a voz do povo que queria condenar essa mulher? Nós como igreja, nós temos que estar atentados com isso. O que nós estamos projetando? E a voz de Jesus que dá a oportunidade, dá a chance? Ou de nós está saindo julgamento, apontamento, matando as pessoas? Poxa, que palavra forte. Mas se Jesus não intervém ali, aquela mulher seria morta. Então qual voz está saindo de nós? Qual voz sai de você? Tire os olhos do erro. Tome uma atitude que faça as pessoas se arrependerem de seus atos e viva uma vida plena em Deus. Tire o foco das coisas erradas. Viva uma vida de arrependimento genuíno e verdadeiro. Essa é a base, é uma das bases que nós como igreja vamos avançar. Você quer dar continuidade em Atos 29? Essa é a oportunidade. Se você quer escrever uma história, que história você está escrevendo? Com base no quê? Nas suas convicções, no seu desejo? Ou com base no arrependimento para que pessoas sejam salvas? Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos adorar a Deus aqui. Mas eu quero que você entenda sobre isso, sobre o ato de se arrepender. Entender com Paulo, com Silas, com Pedro, cara simples, cara com pessoas comuns que nem nós, mas que foram tomados por esse arrependimento, foram tomados pela palavra, e as suas vidas foram transformadas, e então saíram para transformar. Nós como igreja, nós precisamos dessa transformação, para então sair fora e começar a transformar as pessoas, transformar a sociedade. E esse arrependimento vai te pegar essa noite. Esse arrependimento vai tocar a tua alma, vai tocar o teu coração, vai tocar o teu espírito, e você vai começar a sentir algo diferente da parte de Deus, e você vai começar a amar as pessoas de uma maneira que você não imaginava amar. Você vai ser tomado por essa presença do Senhor, que vai te dar a capacidade não somente de parar de mentir, mas combater a mentira. Você vai parar de roubar e você vai se aliançar com o Senhor. Você vai se tornar uma vida de alguém que abençoa, uma vida de alguém que dá. O Senhor tem esse desejo de nos mudar como igreja. Não quero mais que rasguem as suas vestes, mas sim rasguem os seus corações diante de mim, diante do meu altar. É isso que o Senhor fala sobre nós. Rasguem os seus corações diante de mim, para que a minha palavra tome sentido, para que a minha palavra seja verdadeira diante de vocês. Pois eu sei que santo é. Comece a falar com Deus aí no teu lugar. Só você sabe as áreas de dificuldade que você tem de se arrepender, de se colocar diante do Senhor e pedir: Senhor, muda isso em mim. Senhor, muda essa estrutura dentro de mim. Faz eu me arrepender, Senhor, mas faz eu gerar atos através da minha vida, atos de bondade, atos de misericórdia. Eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos. Peça para Ele. Eu nem mereço isso. Peça para o Senhor. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco. Ei, Jesus. Eu quero desaparecer. Ei, Jesus. Só existe um aqui que brilha em minha vida e é você, Deus. Derrama a tua glória até que eu não consiga mais
ser o centro. Eu quero ser um instrumento. Seja um instrumento essa noite. Seja um instrumento de salvação. Eu quero a tua presença. Seja uma ponte Eu não quero ser artista, onde as pessoas possam alcançar Cristo através de você, outro igual a ti. através dos seus atos, através da sua bondade, através dessa metanoia que vai te tomar, vai te abraçar, vai te mudar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Arrependam-se, Quero ser o alvo, arrependam-se. pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco. Nós somos os responsáveis por Eu preparar o quero caminho, desaparecer. por preparar a nova geração, para preparar os nossos filhos. Em minha vida é você, Deus. Derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és, santo. O livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 30 diz assim: portanto, julgarei cada um de vocês, ó povo de Israel, conforme as suas ações, diz o Senhor soberano. Arrependam-se, arrependam-se e afastem-se de seus maus pecados, e não permitam que eles os derrubem. Deixe toda a sua rebeldia para trás e busquem um coração novo e um espírito novo. Busquem um coração novo, busquem um espírito novo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui como igreja, te pedindo para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos direcione nesse novo tempo, nessa nova estação, que nós viemos a nos arrepender genuinamente, verdadeiramente, para que os frutos possam vir de nós, para que os frutos possam ser exercidos através dessa igreja. Usa as nossas vidas, usa as nossas vidas, derrama a tua glória, derrama o teu favor sobre nós, derrama sobre nós aquilo que nós precisamos. Pois eu sei que santo Deus, derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé. Com seus olhos fechados ainda aí no seu lugar, com seus olhos fechados aí no seu lugar, não se preocupe aquilo que está ao seu entorno. Se você tem o desejo de projetar um novo tempo, uma nova estação na sua vida a partir de agora, a partir de então, talvez você tenha dificuldades em sua vida. Em alguns momentos, em algumas situações, você tem alguma dificuldade de ainda demonstrar essas ações, esses atos de bondade, de favor sobre as pessoas, de amar as pessoas. Deixa eu te dizer algo, deixa eu te ajudar. Não é através de mim, é através do teu ato de fé, da tua rendição. Eu te convido, se você tem esse desejo, te pedir para que o Senhor te tome essa noite e mude essa perspectiva dentro de você, desse arrependimento genuíno e verdadeiro que vai transformar as pessoas que estão ao teu entorno. Nós vamos continuar adorando aqui, você sai do seu lugar, para que a gente juntos ore e declare isso sobre as nossas vidas, sobre a nossa família e nossa casa, em nome de Jesus.
Arrependam-se. Nós somos os responsáveis por preparar o caminho, por preparar um novo tempo, uma nova estação. Eu não quero te forçar nada, meu irmão. Eu não quero te forçar nada. Mas eu falei no início aqui, nesse novo tempo, nessa nova estação, é tempo de oportunidade. O Senhor está nos dando uma. Talvez você está perdendo por vergonha ou por alguma coisa que está acontecendo. Mas o Senhor está falando com você. É tempo de mudar algumas coisas dentro de você. Há estruturas que precisam ser mudadas dentro de você. E o seu ato de fé vai mudar tudo isso. Então eu te convido mais uma vez, nós vamos adorar aqui. E eu te convido mais uma vez, venha diante do altar, para que você seja curado naquilo que você precisa ser curado, para que haja uma mudança, uma metanoia na sua vida, e você seja alcançado por esse favor que vem do céu, por esse presente que o Espírito Santo de Deus nos dá, chamado por dádiva. Então, em nome de Cristo Jesus, sai do teu lugar com fé, com ousadia, e deixa o Senhor te tocar. Deixa o Senhor mudar a estrutura na sua vida, para que você possa projetar aquilo que você deseja. Em nome de Cristo Jesus. Não perca essa oportunidade. Arrependam-se. Arrependam-se. Não é uma atitude fácil. Não é uma atitude fácil. Mas arrependam-se. Arrependam-se. Gere algo novo no seu coração. Mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Você tem Ele. Mas será que Ele tem você? Será que Ele tem espaço aí para gerar mudança, transformação? Será que Ele tem? Dê essa liberdade. Dê essa liberdade. Te permita ser capacitado por esse amor. Te permita ser capacitado. O que tenho agora, eu tenho você. Oh, papai, só tenho você. Só faltava eu perceber. Os intercessores, comecem a orar para essas pessoas que estão aqui na frente. Intercessores, orem por essas pessoas. Liberem sobre elas o novo de Deus. Liberem sobre elas algo novo vindo do céu. O Espírito Santo de Deus vai liberar esses presentes, a qual a palavra diz. Vou presentear cada um de vocês. Essa capacidade de amar como nunca amou. De amar os imperfeitos. De amar talvez as pessoas que você não compactua com o mesmo pensamento. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos aquilo que está descrito na tua palavra. Libera sobre nós as suas dádivas, os teus presentes, as suas ofertas. Começa a nos capacitar, Senhor, nesse novo tempo. Nos capacita como igreja. Second House. Vocês vão viver uma porção dobrada. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei. Oportunidade está sendo liberada. Oportunidade. Me senti sozinho. Me tornou seu filho. E eu disse: és bem-vindo. E não me abandonou todas as vezes que eu caí.
consiga. falar pra você. Mas Ele não te abandonou. Ouvir e ficar feliz. Ele não te abandonou, Ele não te deixou. Senhor, nós só temos a Ti, Pai. Senhor, eu sou das que conhecem. Sabe a minha deidade, meu cansado, tu conhece. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Barreiras estão sendo quebradas, estruturas estão sendo moldadas, destinos estão sendo destravados. Eu vaguei o mundo Jesus. afora, mas eu tenho você. Se nós temos Você que não veio aqui pra frente, levanta sua voz e canta comigo assim. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho. Quem nós temos é a Ti, Senhor. Eu tenho você. Que seja a nossa oração nesse momento. Só tenho você. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Frutos de arrependimento, Senhor. Só tenho você. Novas vidas. Só faltava eu perceber. Foi quem curou minhas feridas e me trouxe de volta pros teus braços de amor. Eu me encontrei em Ti. Eu queria especialmente agora Eu estava longe. falar com aquelas pessoas que estão aí, que ainda não levantaram as suas mãos e entregaram a sua vida para Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, essa é a melhor de todas as decisões. Porque quando você se rende a Jesus como Senhor e Salvador, você está dizendo a Ele, assuma o controle. E Ele nunca errou. Eu quero te convidar, se você ainda não aceitou Jesus e quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, levante sua mão aí no seu lugar e nós vamos orar. Glória a Deus. Quem mais? Se você quer aceitar Jesus, ali tem mais. Se você quer aceitar Jesus, levante a sua mão. Tu quer? Ela vai se batizar, glória a Deus por isso. Fica com a mão bem alta, bem alta. Isso aí, não tenha vergonha. Eu quero te convidar, vem aqui na frente também. Nesse passo, vem aqui na frente. Você que levantou as mãos aí, que quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Deixa nós orar por vocês. Venha, venha, não fique com vergonha.
Vem aqui, você está rendendo a sua vida para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Será que alguém pode abraçar eles aí? Será que alguém pode abraçá-los? Abrace essas vidas. Fique de braço com eles aí, vamos orar juntos. Eles aqui, abracem eles aí. Abraça essa família. Que alegria poder dizer: o Senhor Jesus está salvando a vida de vocês hoje. Está chegando salvação na casa de vocês hoje. Você pode se alegrar, igreja, com essas vidas que estão se rendendo. Estenda suas mãos para cá. Se você está aplaudindo a Jesus, aplauda. Mas estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, eu apresento essas vidas a Ti agora, Pai. Obrigado porque salvação chegou nessa casa. Obrigado porque salvação chegou nessa casa, Pai. Obrigado por essas vidas que estão dizendo sim para Ti nessa noite, Jesus. Porque esse é o principal papel da Second House. Trazer vida, Senhor. Anunciar salvação, anunciar arrependimento. E eu louvo o Teu santo nome por essas vidas, Senhor. Vocês que aceitaram Jesus, levantem as suas mãos junto comigo aí no seu lugar. E repitam isso comigo: Senhor Jesus. Pode repetir junto, igreja. Senhor Jesus, nós Te agradecemos porque a salvação chegou em nossa casa. Nós louvamos o Teu nome porque o Senhor nos encontrou. Eu Te peço agora, Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, porque eu Te aceito como meu Senhor e Salvador. E estou disposto a olhar para trás só como quem não quer mais voltar para lá. Porque eu quero olhar para frente. Porque eu quero olhar para o futuro. Porque eu quero viver coisas novas. Em nome de Jesus. Você pode aplaudi-lo. E vocês aí, deem um abraço nessas pessoas. E saúdem essas vidas. Vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar. Palavras de vida aqui do meu lado tem pessoas que vão te ajudar nessa caminhada. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Levante suas mãos para o alto. Que o amor do Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo seja com você. Que você tenha uma semana maravilhosa. Que você seja tomado pela presença e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu abençoo a tua semana e declaro vitória em nome de Jesus. Se você crê, diga amém.